O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Essa é a pergunta que nosso Senhor faz hoje no relato do Evangelho. O tema do Evangelho de hoje, ele vai tratar a respeito da nova família de Cristo. A nova família de Cristo não está fechada no grupo dos 12 discípulos, mas ela está aberta a todos aqueles que querem seguir Jesus. Vamos entender o texto de hoje. Jesus estava falando às multidões quando sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Para entendermos o que quer dizer esse evangelho, é preciso contextualizá-lo. Por que a mãe e os irmãos de Jesus vão até ele para falar? Porque, na verdade, a mãe e os parentes próximos de Jesus estavam percebendo que a fama de Jesus estava crescendo a cada dia mais. Por isso que a mãe e os parentes próximos de Jesus foram até ele para falar. Mas aqui é um primeiro aspecto que eu preciso ensinar a você de casa. O texto fala que a mãe e os irmãos de Jesus foram até ele. Se fizermos aqui uma leitura fundamentalista, nós iríamos dizer que Jesus teve mais irmãos. Mas se nós estudarmos o idioma original, o hebraico, todas as vezes que aparece a expressão irmão, não significa irmão por consanguinidade. Porque na língua hebraica, irmãos são todos aqueles que participam da família de Deus. Se Jesus de fato tivesse outros irmãos, o texto grego estaria escrito assim: tua mãe e os teus irmãos, filhos da tua mãe, estão aí fora à tua procura. Mas o texto só fala assim: a mãe e os teus irmãos estão aí fora. Por isso que a tradução hebraica, trazendo para o português, nos faz entender que aqui é a mãe e os parentes próximos, talvez, de Jesus foram até ele. Ou irmãos que de fato participavam desse mundo religioso. Mas o segundo aspecto, que é realmente a chave de leitura para entendermos o Evangelho, é o que Jesus vai dizer no finalzinho do Evangelho. Preste atenção. Jesus, ele questiona dizendo: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Diz o Evangelho que Jesus estendeu a mão para os seus discípulos. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer que os seus irmãos, a sua mãe,
são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Qual é a conclusão que nós podemos tirar do Evangelho de hoje? Se nós somos discípulos e discípulas de Jesus, nós somos da família de Cristo. Somos irmãos uns dos outros. E como irmãos, a nossa missão nessa terra é cumprir a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus a nosso respeito? O que Deus espera de nós? O que Deus se agrada de nós? Para responder esta pergunta, é preciso reportarmos-nos ao Antigo Testamento, onde o próprio Deus diz para o seu povo: sede perfeitos como vosso Deus é perfeito. Sede santos como vosso Deus é santo. Fazer a vontade de Deus nesse mundo é viver a santidade. É fazermos de fato parte da família de Cristo. Hoje Jesus está convidando você e eu, a cada um de nós, a fazermos parte da família de Cristo. Não importa quem é você, não importa de onde você veio, hoje Jesus nos faz um convite: venha seguir-me, venha fazer parte da minha família, porque na minha família ela é aberta para todos. Olhando para a primeira leitura tirada da profecia de Miqueias, o texto da primeira leitura é brilhante, é fantástico. Preste bem atenção o que o texto vai dizer. O profeta Miqueias estava no tempo aonde o povo israelita estava sem esperança em Deus. O povo israelita estava mergulhado numa vida de pecado. Tinha abandonado o Deus verdadeiro, Deus da aliança. Por isso o profeta Miqueias, ele lança uma oração para Deus dizendo assim: e como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. O profeta aqui está falando para o povo de Israel. O profeta aqui está olhando para esse povo e está dizendo para eles: olha, esse Deus que vos tirou da escravidão do Egito é esse Deus que quer realizar novos prodígios hoje, na sua vida e na minha vida. Hoje o nosso Deus está dizendo para você, assim como no Antigo Testamento, Ele libertou o povo hebreu do cativeiro do Egito para introduzi-los na terra prometida, é esse mesmo Deus que pode realizar prodígios na sua vida. Você crê nisso? Você tem fé que esse Deus poderoso que libertou o povo do Egito, Ele é capaz de libertar você? Qual é o Egito hoje que você está escravo? Quais são as opressões que você está vivendo hoje? Quais são as angústias? Quais são os medos? Eu quero dizer para você, como disse o profeta Miqueias para o povo antigo: o nosso Deus realiza novos prodígios e Ele realiza na sua vida. Basta que você acredite, basta que você creia. O texto da primeira leitura, o profeta continua dizendo assim: qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? O profeta aqui está fazendo memória para mostrar ao povo antigo, dizendo: qual é esse Deus que apaga toda iniquidade, que não fica relembrando os nossos pecados? Qual é esse Deus que está a ponto de nos condenar? O nosso Deus é o Deus que salva. O nosso Deus não é como nós. Às vezes eu encontro pessoas assim dizendo: mas parece que Deus não me escuta. Parece que Deus não é bom comigo,
Porque tudo na minha vida, o que acontece é coisas ruins. São angústias, são dores, são sofrimentos. Será que Deus está me castigando? Meus irmãos, o nosso Deus não é assim. Olha o que diz ainda o profeta: Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Grave isso no seu coração. Deus não guarda rancor. Como nós guardamos rancor, como nós guardamos mágoas, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus ama misericórdia. E a misericórdia de Deus é assim. Ele vai até o nosso encontro para nos tirar do pecado, para nos tirar da imundície, da sujeira do mal, para nos colocar em pé, para nos trazer a nova vida. Por isso continua o profeta: voltará a compadecer-se de nós, Ele esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Esse é o nosso Deus. Ele lança para o fundo do mar todos os nossos pecados. Portanto, não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Há um grande problema na mentalidade dos cristãos. Há muita gente com medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Tenha amor por Deus, porque Ele nos ama. Ele é infinitamente misericordioso para nos perdoar. Para terminar, eu quero dizer para você de casa: há quanto tempo que você tem pensado que Deus é um castigador e que Deus não tem poder para te perdoar? Hoje a primeira leitura te convida a fazer a seguinte reflexão: o nosso Deus ama a misericórdia. E Ele vai lançar sobre o fundo do mar todos os nossos pecados. Por isso, não existe pecado algum que Deus não possa perdoar. Mas tenha fé, volte para o Senhor, arrependa-te de onde caíste, porque hoje o Senhor, nosso Deus, está nos chamando. Volte para o coração de Jesus, de onde você jamais deveria ter saído. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.